Então, vou mostrar para você algumas evidências. Olha a primeira encíclica papal sobre o domingo. Chama Dies Domini, Dia do Senhor. 1998. Está na internet, em várias línguas. Você pode abrir e ler. E lá no parágrafo 67, tá aqui, ó. Ele diz, é natural que os cristãos se esforcem, para que também nas circunstâncias do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de fazer o quê? Santificar o domingo. Então, o que o Papa está dizendo, irmãos? Que a legislação, as assembleias legislativas dos estados e dos países têm o dever de promulgar o domingo. Bom, ele falou mais para os católicos nessa encíclica. Agora, esta daqui, irmãos, falou para o mundo inteiro. Então, o Papa Francisco, em 2017, lançou a encíclica Laudato Si. E esta encíclica traz o argumento que torna o domingo desejável não só pelos religiosos, mas por todas as sociedades. Porque ele diz que a terra só vai se equilibrar novamente quando ela passar a descansar um dia por semana. Esta encíclica, irmãos, tem sido estudada pelos católicos nos últimos 20 anos. Ele tem uma argumentação bíblica, ele usa todos os textos aqui do Antigo Testamento, do Pentateuco, para falar do dia do Senhor, só que depois diz que Jesus mudou do sábado para o domingo. O Papa Francisco, então, fez uma encíclica mais sutil, e ele quis convencer as pessoas não católicas, não protestantes, porque esses já são dominicalistas. Ele quis convencer os ateus, os secularizados, os sem religião, os orientais. Então aqui agora, o planeta Terra, ele diz, vai se equilibrar novamente só quando passar a descansar um dia por semana. E ele diz, Deus estabeleceu, está na Bíblia. Qual é o dia que a Europa guarda? É o domingo. E os Estados Unidos? É domingo. Porque a segunda besta promove o culto da primeira besta. Olha só, isso aqui é um obelisco egípcio, lá no Egito. Aqui tem um obelisco. Vocês já estiveram lá, que eu sei. Que lugar que é esse aí? Ó, vocês já estiveram passeando lá. Lá na Praça de São Pedro. A Catedral de São Pedro está entre o Vaticano, o Estado do Vaticano e a praça. Lá na praça, no meio dela, todo esse desenho aí, tem um obelisco egípcio, que foi levado do Egito para lá. E aqui, onde é que é? Aí é o National Mall, nos Estados Unidos. É a praça central de Washington. Então lá de um lado está o Capitólio, do outro lado está o Memorial Lincoln, e ali de um lado, do lado direito, eu acho, está a Casa Branca, e lá no meio está o Memorial Washington, que é um obelisco bem alto. Por que eles usam esse símbolo, irmãos? Porque desde o Egito até os Estados Unidos, porque eles compartilham crenças, símbolos, porque no fim, de certa forma, todos os impérios são um poder só. Olha a águia romana, e aqui está a águia americana. Então Roma, tem Roma pagã, teve Roma papal e tem a nova Roma, que é os Estados Unidos. Então a nossa interpretação bíblica de que os Estados Unidos têm um papel profético, primeiro, como defensor da liberdade, para dar condição da pregação do evangelho no mundo, e de que depois ele se torne um poder perseguidor, é uma interpretação que está sobejamente baseada na racionalidade, na história, na clara compreensão da profecia. Não há dúvida, irmãos. Não há por que hesitar. Não há por que duvidar. Ellen White entendeu claramente pelas visões que lhe foram dadas, ela interpretou exatamente assim como nós estamos lendo. Do outro lado estão aqueles que transgridem a lei. A besta persegue os santos, mata, quebra a lei de Deus. A besta é adorada, quebra o mandamento da adoração. A besta faz uma imagem para ser adorada, quebra o outro mandamento também. Ela engana, seduz as pessoas, quebra o mandamento do falso testemunho. Então, os inimigos estão quebrando os mandamentos de Deus em Apocalipse 12, 13, 14, e o povo de Deus levanta diante do mundo esta lei, porque a norma do juízo está em andamento.
Muito bem, então nós vamos estudar nesta manhã um pouco sobre o sábado e o decreto dominical. Eu vou começar fazendo referência a Apocalipse 13, porque aqui está a base, né, de toda a profecia, a predição, né, a previsão do conflito entre Satanás e o remanescente nos últimos dias. Observe, irmãos, que em Apocalipse 12, 13 e 14, a lei de Deus está no centro da situação. Tem uma visão do santuário que começa estas visões aqui, ó. É a visão que está no capítulo 11 e 19. E diz assim: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e foi vista a arca da aliança. Cada conjunto de visões no Apocalipse tem uma visão do santuário que antecede. Esta aqui, né, essa abertura do santuário celestial, do lugar santíssimo, e a visão da arca. Então abre o caminho para as visões sobre o dragão, a mulher, as duas bestas e depois as 3 mensagens angélicas. Por que a arca? Porque dentro da arca está a lei de Deus. E no capítulo 12, olha, o dragão está irado porque a descendência da mulher guarda a lei de Deus. No capítulo 13, a besta se levanta contra os santos, e os santos são os que têm a paciência, né, e guardam os mandamentos de Deus. Capítulo 13, verso 10, capítulo 14, verso 12. A primeira mensagem angélica é sobre a lei de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez. Aqui tem uma referência, né, Eclesiastes, porque o sábio diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Porque este, no singular, é o dever de todo homem. Então a primeira mensagem angélica é um chamado, né, para a terra guardar a lei de Deus. E aí tem um chamado específico para o 4º mandamento: adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra. Então esta é a frase da criação, né? É a frase do 4º mandamento. Como é que nós podemos adorar a Deus nos últimos dias? Entrando no descanso do sábado, né? Proclamando que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, em Apocalipse 12, 13 e 14, o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos. É o grupo, né, que reivindica a lei de Deus nessa terra e proclama esta lei para o mundo. Do outro lado estão aqueles que transgridem a lei, né? A besta persegue os santos, mata, quebra a lei de Deus. A besta é adorada, né? Quebra o mandamento da adoração. A besta faz uma imagem para ser adorada, quebra o outro mandamento também. Ela engana, seduz as pessoas, quebra o mandamento do falso testemunho. Então, os inimigos estão quebrando os mandamentos de Deus em Apocalipse 12, 13 e 14, e o povo de Deus levanta, né, diante do mundo esta lei, porque a norma do juízo está em andamento. Muito bem, então quando entramos na visão, eu quero mostrar para você que tem uma ligação, né, de Apocalipse 13 com Daniel, para a gente entender melhor o que o Apocalipse está dizendo. Então a besta que João descreve, né, que surge do mar, ele diz que ela parece um leopardo, e tem pés de urso, cabeça de leão, e tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso tudo, irmãos, está reproduzindo, né, a visão de Daniel 7. Porque lá o profeta fala de 4 bestas que surgem do mar. E aí tem o leão, tem o urso, tem o leopardo, e tem o 4º animal com 10 chifres. O leopardo tem 4 cabeças, então a soma das cabeças, Daniel 7, são 7. E tem os 10 chifres. Então, quando João viu isso, irmãos, ele sabia, né, que essa besta aqui era um desdobramento, uma continuidade da revelação dada em Daniel 7. Só que Deus juntou todas, né, em uma só. Mas depois o anjo fala para ele, né, as 7 cabeças são 7 reis. E 5 já passaram. Ele sabia que era a Grécia, a Pérsia, a Babilônia, a Síria, o Egito. Impérios, né, que lidaram diretamente com o povo da aliança, em muitos momentos como perseguidores. Mas o foco, né, da visão da besta aqui é nos 42 meses, porque Daniel fala da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, e aí tem o chifre pequeno, né, que atuaria por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses, 1260 dias, anos, né? Então, esse poder persegue o povo de Deus por 1260 anos e é quebrado por Deus, né? 1789. Uma revolução, né? Que toda a Europa se levantou contra o catolicismo, contra a religião, né? Que estava pervertendo a palavra de Deus. Aí depois vem a segunda visão.
A segunda visão, então, tem outra besta de 2 chifres, né? Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Novamente, irmãos, veja como os profetas escrevem, né? Como é que eles veem as coisas, como é que Deus fala com eles, né? Porque a primeira está relacionada com Daniel 7. A segunda está relacionada com Daniel 8. Porque lá em Daniel 8 tem um carneiro, não tem? Tem o bode e tem o carneiro. E o carneiro tem 2 chifres. E aqui João está dizendo que ele viu uma besta parecendo um carneiro e tem 2 chifres. Por que os profetas têm esses paralelismos, né, nas descrições deles? É para ajudar a gente a entender. Então você se lembra, né? O que é esse carneiro de 2 chifres? Ele representa, né, o império da Medopérsia. Porque a Pérsia era um reino importante, mas não era suficiente para conquistar a Babilônia. Então os persas se juntaram com os medos, né, e formaram o império Medo-Persa. E aí então eles tomaram a Babilônia e libertaram os judeus. Olha o simbolismo, irmãos. A Pérsia, então, o carneiro então representa, né, um poder que resulta da junção de 2 entidades. Por isso tem 2 chifres. E a princípio, né, esse poder da Pérsia é um poder aliado do povo de Deus. Por isso o Ciro, né, liberou os judeus para voltarem para Jerusalém, para terem liberdade religiosa de novo, né, para obedecer a Deus. Estão percebendo o paralelismo com Apocalipse 13, 11? Então, o carneiro em Daniel representa um poder, um império, que seria a junção de 2 entidades, a Média e a Pérsia, que a princípio seria aliado do povo de Deus, mas depois perseguidor. Quando foi que a Pérsia perseguiu os judeus? Na Bíblia. No livro de Esther, né? Então tem um decreto imperial para liquidar, para aniquilar os judeus do império da Pérsia. Então isso significa, irmãos, que a besta em Apocalipse 13, né, esta de 2 chifres, né, parecendo um cordeiro, ela representa um poder que também resultará da junção de 2 entidades. E os pioneiros adventistas, sem relacionar as visões assim, eles já tinham dito, né? Os Estados Unidos são uma nação que tem 2 poderes civis. É o poder das igrejas e o poder do Estado. É o republicanismo do Estado e o protestantismo das igrejas. E as igrejas lá, irmãos, são poderes civis mesmos. Elas têm ação, né, consolidada, efetiva na sociedade, inclusive na formulação de leis. Sempre foi assim. E então, Ellen White falou, John Andrews falou, né, e vários outros, e disseram, neste país, a segunda besta vai se levantar, quando o Estado e a igreja se juntarem. Muito bem, agora antes de se juntarem, irmãos, é importante a gente perceber, né? Olha, também estamos falando com os que estão na internet, né, acompanhando. Deus te abençoe, que você entenda a palavra de Deus nesta manhã para renovar a sua esperança. Antes de se juntarem, irmãos, os Estados Unidos, né, são claramente um poder aliado do povo de Deus. Você já pensou nisso? Por quê? Qual foi a primeira revolução moderna que separou igreja de Estado? Foi a Revolução Francesa? Não foi, cá diz, né? Foi a Revolução Americana. A Revolução Francesa foi em 1789. A Revolução Americana foi em 1776. E aí os franceses, né, se encorajaram diante da Revolução Americana, que separou a igreja de Estado. Fez o muro de separação, né, está na própria Constituição, na Carta Magna deles, dos revolucionários, né? E então aí a França se levantou e, através da Bastilha, veio a dar um fim ao poder do Papa na França, e isso se desdobrou em toda a Europa. Então o surgimento da cultura da nação americana, irmãos, é esse momento da história, né, em que é como se estivesse repetindo a história da Pérsia. Ciro tomou a Babilônia e liberou os judeus. Os americanos, né, fizeram uma revolução e instituíram a liberdade religiosa. Primeiro na América, depois para a Europa, e se espalhou pelo mundo. Até mesmo na China comunista, as pessoas podem ser adventistas do 7º dia. E há milhares deles, né?
Então lá chegou também o capitalismo, chegou a tecnologia, assim como em todo o restante do mundo. Então a cultura americana semeou para o mundo, né, esse conceito. Isso está aqui em Apocalipse também. Ó. Veja a sua Bíblia, Apocalipse 12. Olha, veja o verso 16. Bom, o verso 15 diz que o dragão perseguiu a mulher depois dos 1260 anos. Ó. Aí o verso 16 fala assim, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra socorreu a mulher que estava sendo perseguida pelo dragão. O que é a terra? A terra, irmãos, é onde vai surgir a besta de 2 chifres. É a América. Então a América, né, acolheu os protestantes que eram perseguidos na Europa a partir do século XVI, né, 17. A América deu liberdade de religião, trouxe esse regime, né, de liberdade para o mundo. Mas depois aí João fala assim, mas na terra vai surgir a besta de 2 chifres. E ela vai formar então a imagem da besta. Muito bem, irmãos, aqui é importante a gente ter em mente essas profecias, né? Porque são elas que nos esclarecem, são elas que trazem o discernimento, né? Para a gente entender o que está pela frente. O que aconteceu no passado e o que está pela frente. Se você ler com atenção, Apocalipse 13, né, 11 a 18, vai perceber claramente os 2 poderes dos 2 chifres, que é o poder religioso e o poder civil. Observe aqui, ó, eu destaquei em azul. Diz que a besta exerce a autoridade da primeira, essa de 2 chifres, né? Exerce a autoridade da primeira. Faz com que a terra adore a primeira besta. Ela atua para promover a adoração, o culto, né? E ela opera grandes sinais. A operação de sinais no Novo Testamento é a atividade, né, principal do falso profeta. E diz que ela também seduz os que habitam na terra por causa dos sinais. Aí eu pergunto para você, que poder é esse que está em atuação aí? É um poder de natureza religiosa. É o poder do falso profeta, do protestantismo, das igrejas, né? Aí depois, então, ela comunica fôlego à imagem. A imagem está morta, né? E então o fôlego é comunicado e ela se levanta. Quando a imagem se levanta, ela faz morrer. Ela impõe uma marca sobre as pessoas. Ela controla a economia e o mercado, né? E agora, irmãos, esse poder que pode fazer morrer, né? Que pode marcar as pessoas, que pode controlar o comércio. De que poder é esse? É um poder de que natureza? Política, civil, né? Então, o falso profeta atua, né, do contexto da queda da primeira besta, 1789, até o surgimento da imagem da besta. Então, nesse intervalo, a profecia está focando, né, a atividade do poder religioso exclusivamente, porque o Estado está no campo dele. O Estado não interfere na religião. Desde a queda do papado até o surgimento da imagem da besta. É só o poder religioso que está em ação. E o que é que o poder religioso quer? As igrejas, as comunidades religiosas, elas querem se aproximar do Estado, né, e usar o Estado. E quando elas conseguirem fazer isto, então é o momento, né, que o falso profeta comunica fôlego à imagem. E aí o Estado vai entrar no campo, né, do debate religioso, das questões religiosas, e vai promulgar uma lei de natureza religiosa. Então aí a separação de igreja e Estado terá sido superada. Muito bem. Irmãos queridos, interessante que a besta, né, no Apocalipse é uma só, mas tem 7 cabeças. E o anjo fala, 5 já passaram, uma existe no tempo de João, era o Império Romano. Uma estava para vir, que era o papado, na Idade Média. E depois no capítulo 17 ele fala, e tem um 8º, que vem ainda depois do papado. Ele estava falando da imagem da besta, que é o último poder imperial, né, dos Estados Unidos, nesse plano profético. Então, eu coloquei essas imagens aqui para você ver que os impérios, desde o Egito até o último império, eu tenho um livro chamado O Último Império, eles, na verdade, são um poder só. Eles são um poder só. Por isso eles são representados numa besta só. A besta tem um corpo só, apesar de 7 cabeças. Porque, observe, aqui tem uma exemplificação disso. Ó. Isso aqui é o quê?
os egípcios adorando o sol. Na internet tem um monte de imagens disso, de papiros, de artefatos, né, arqueológicos foram descobertos, evidenciando, né, que os egípcios eram adoradores do sol. Os egípcios, o primeiro império. Aqui, esse desenho, essa imagem aqui é do que para você? Que cultura é esta? Não, esses são os assírios. Os assírios também foram adoradores do sol. Então, os egípcios, os assírios, a Babilônia também, a Pérsia, a Grécia. E aqui está, não é? A deusa romana, com aspectos solares na sua cabeça. Por quê? Porque os romanos também eram adoradores do sol. E aí Constantino, né, que era um deles, quando ele se tornou cristão, ele fez uma lei para as pessoas guardarem o venerável dia do Senhor, não foi? O dia do sol, não do Senhor. O dia do sol. Por quê? Porque ele era um adorador do sol. E Constantino, irmãos, é o indivíduo, né? É o imperador que faz a transição da adoração exclusiva do sol para a guarda do domingo, como o dia do sol. Então, os impérios foram todos adoradores do sol e depois guardadores do domingo. Qual é o dia que a Europa guarda? É o domingo. E os Estados Unidos? É o domingo. Porque a segunda besta promove o culto da primeira besta, com a guarda do domingo. Além disso, olha só, os impérios também têm um segundo aspecto, né, comum. Todos eles, todos foram adeptos da imortalidade da alma. Olha aqui, esse livro fala a antiga doutrina egípcia da imortalidade da alma. Então, a antiga doutrina egípcia da imortalidade da alma. Os egípcios eram adeptos disso, os assírios foram os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os católicos medievais e também os Estados Unidos, adeptos da imortalidade da alma. Irmãos, de toda a temática dos filmes, né, que mais vende é a temática da imortalidade, vida depois da morte, tudo que está relacionado com isso. Porque a crença é uma crença católica, é uma crença protestante, espírita, e está enraizada na cultura da Europa e dos Estados Unidos e do mundo. Porque todas as religiões animistas são adeptas da imortalidade da alma. E na verdade não é uma coisa que os egípcios inventaram. Quem foi que inventou? Ele inventou. É certo que não morrereis, né? Ele diz. E Deus diz, se vocês comerem vão morrer. Aí o diabo vem e fala, a blasfêmia dele, né? É certo que não morrereis. Ele convence então as pessoas ao longo da história que elas podem ser imortais, né? Mesmo se desobedecerem a Deus. Aqui tem outro livro, aqui tem, olha, A Chave da Imortalidade. E o título aqui em inglês está dizendo, a história secreta da religião sem nome. Todos os impérios foram adoradores do sol, guardadores do domingo e adeptos da imortalidade da alma. Por isso, irmãos, que o Apocalipse mostra todos eles, né, numa besta que tem um corpo só. São 7 cabeças, mas o corpo é o mesmo, o coração é o mesmo, a religião é a mesma. E esses impérios, então, eles têm uma ligação, uma relação direta com o povo de Deus. Às vezes, eles são abençoados, como o Egito, né, sob José, que protegeu os filhos de Jacó. Mas às vezes eles caem nas mãos do diabo e se tornam então instrumentos para se opor ao povo de Deus. Isso aconteceu em todos eles, né? E acontece nos Estados Unidos. Os símbolos, olha só. Isso aqui é um obelisco egípcio, lá no Egito. Aqui tem um obelisco. Vocês já estiveram lá, né? Que eu sei. Que lugar que é esse aí? Ó, vocês já estiveram passeando lá, né? Lá na Praça de São Pedro. A Catedral de São Pedro, né, está entre o Vaticano, o Estado do Vaticano e a praça. Lá na praça, no meio dela, todo esse desenho aí, tem um obelisco egípcio, que foi levado do Egito para lá. E aqui, onde é que é? Aí é o National Mall, né, nos Estados Unidos. É a praça central de Washington.
Então lá de um lado está o Capitólio, do outro lado está o Memorial Lincoln, e ali de um lado, do lado direito, acho, está a Casa Branca, né? E lá no meio está o Memorial Washington, que é um obelisco bem alto, né? Por que eles usam esse símbolo, irmãos? Porque desde o Egito até os Estados Unidos, porque eles compartilham crenças, símbolos, porque no fim, de certa forma, todos os impérios são um poder só. Olha a águia romana, e aqui está a águia americana. Então Roma, né, tem Roma pagã, teve Roma papal e tem a nova Roma, que é os Estados Unidos. Então a nossa interpretação bíblica, né, de que os Estados Unidos têm um papel profético, primeiro, né, como defensor da liberdade, para dar condição da pregação do evangelho no mundo, e de que depois ele se torne um poder perseguidor, é uma interpretação que está sobejamente baseada, né, na racionalidade, na história, né, na clara compreensão da profecia. Não há dúvida, irmãos. Não há por que hesitar. Não há por que duvidar. Ellen White entendeu claramente pelas visões que lhe foram dadas, ela interpretou exatamente assim como nós estamos lendo. Então, esse poder, né, que impõe a marca da besta em oposição ao selo de Deus, é o poder que vai trazer então uma lei dominical, em oposição ao quarto mandamento da lei de Deus. A princípio, né, ele separou a igreja de Estado, mas depois ele junta as duas coisas de novo. E então nos preparamos para o fim, né, de todas as coisas. Vou mostrar para vocês agora como que esses impérios se relacionaram com o sábado. Por exemplo, o Egito. Olha só, leia na sua Bíblia, Êxodo 5, 4 a 8. Moisés chegou no Egito e falou, olha, nós vamos sair, gente, para o Sinai, para adorar a Deus lá, mas vocês têm de voltar a guardar o sábado. Porque eles estavam descumprindo o sábado. Os israelitas trabalhavam no Egito, irmãos, 7 dias por semana. E aí Moisés começou a dizer, vocês vão guardar o sábado, vocês conversem com os empreiteiros lá de vocês, né? E vocês vão guardar o sábado. E começaram a guardar o sábado. Aí o texto fala assim, então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Olha, o sábado é dia de descanso, é o contrário de trabalho. Ide às vossas tarefas. Disse também o faraó, o povo da terra é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Antes eles trabalhavam 7 dias por semana. E aí Moisés chegou, começaram a trabalhar 6 dias. Né? Aí o faraó deu uma ordem, um decreto. Que decreto era esse, irmãos? Antissabático. Antissabático. Bom, na sua Bíblia não está claro, porque o verbo está dizendo assim, ó, e vós o distraís, né? Mas aqui é o verbo shabat, que é o verbo do sábado. Então o faraó estava dizendo assim, o povo é muito e vocês estão permitindo que eles descansem no sábado. Ele deu uma ordem para que eles fossem forçados a trabalhar de novo 7 dias por semana. Porque os impérios são contrários à lei de Deus. Né? Na Pérsia, olha, o Amã então chegou para Assuero e disse, olha rei, tem um povo, né, espalhado pelo teu império, né, cujas leis são diferentes das nossas. Devemos eliminar esse povo. Se bem parecer ao rei, faça-se um decreto para que sejam mortos. Irmãos, observe na sua Bíblia, cujas leis são diferentes. Qual era o problema de Amã com a lei de Deus? Amã, no livro de Esther, é dito que ele é o inimigo dos judeus. Será que o Amã estava indisposto com os judeus porque os judeus não matavam? Isso era uma lei persa também. Porque os judeus não roubavam, a Pérsia também tinha essa lei. Porque os judeus não mentiam, também tinha essa lei. Porque eles honravam os pais, também tinha essa lei. Será que era porque os judeus, né, adoravam só o Deus Criador? Não, a Pérsia era politeísta, adorava todo tipo de Deus. Né? Era porque eles não faziam imagens de escultura para ter dentro de casa? Também não, porque isso não alterava em nada. Qual o mandamento que alterava a vida entre os judeus e os persas? É que no sábado os persas estavam trabalhando e os judeus estavam descansando e cultuando a Deus.
Então, todo o negócio, toda a sociedade, né, era afetada por esse costume, essa lei dos judeus. O ponto em que ela era diferente da lei dos demais povos. O decreto de Assuero, portanto, irmãos, é um decreto antissabático, anti-lei de Deus, anti-dia do Senhor. Olha, Império Romano, eu já mencionei, né? Constantino, então, faz uma lei que todas as pessoas descansem no venerável dia do sol. Então, aqui tem a transição do sol para a guarda do domingo. Guardar o domingo equivale a adorar o sol. Aí está a transição. Ninguém se engane acerca disso. O papado, irmão, seguiu a tradição de Roma. Porque a Bíblia diz, né? O dragão deu seu trono à besta. E nessa passagem aqui, no contexto bíblico específico, né, é a passagem do Império Romano para o Império dos Papas. E então, do jeito que o Constantino tinha feito, né, os papas fizeram. Eles desenvolveram, né, como uma lei católica, guardar domingos e festas. E se você for um bom católico será um bom adventista, né? Eu fui um católico, eu fiz primeira comunhão, eu aprendi o catecismo, fazia as rezas, né, tomava hóstia, até que eu me tornei adventista. Então você aprende o catecismo e sabe que lá está. O terceiro mandamento é a guarda do domingo. Então tirou o mandamento das imagens, dividiu o último mandamento em 2, para suprir o que estava faltando, né? E mudou então o sábado para o domingo. Então todos os impérios foram adoradores do sol ou guardadores do domingo. Irmãos, e os Estados Unidos? Vou falar um pouquinho da origem, para você entender a questão do domingo nos Estados Unidos. Olha, os protestantes nunca se interessaram pelo dia do Senhor. Lutero, Calvino, Zwinglio. Eles não deram importância à lei de Deus, porque eles estavam preocupados com a justificação pela fé. E aí, os protestantes ingleses foram os primeiros que se interessaram pelo dia do Senhor. Na igreja anglicana. E aí houve um momento da história da Inglaterra em que a coroa britânica, né, cortou as relações com o Papa, com o Vaticano, né, com o catolicismo, e pendeu para o protestantismo, que é a questão de um casamento, né? E aí, então, a igreja anglicana britânica, né, começou a desenvolver uma consciência de que os protestantes britânicos deviam ser o novo Israel. Porque era uma igreja que tinha um Estado junto com ela. E eles pensavam, Israel era um Estado e era uma nação, né? Uma teocracia. E assim estava se configurando, né, a igreja protestante na Inglaterra. Daí eles já tinham a Bíblia, né, traduzida para o inglês, pelo reformador William Tyndale. E quando ele traduziu a Bíblia, irmãos, ele fez várias notas, né, no Pentateuco, sobre a aliança e sobre o sábado. E então eles começaram a ler e começaram a pensar, bom, se nós somos o povo de Deus, em lugar de Israel, nós temos de guardar o dia do Senhor, que é o sinal da aliança dele com o seu povo. Começou isso, né, com esse ministro aqui, ó, Nicholas Bound, está nesse livro, Um Dia Separado. É de um jornalista, um livro extraordinário. Então ele diz que os puritanos ingleses, olha só, passaram a ensinar que trabalhar no sábado era um pecado tão grave quanto matar ou cometer adultério. Então os puritanos eram considerados os protestantes, né, mais zelosos da Bíblia. E eles queriam guardar a lei de Deus, inclusive o sábado. Porém, irmãos, eles guardavam o sábado em que dia da semana? No primeiro dia da semana. Eles não usavam a palavra domingo, chamavam de sábado. Mas era o primeiro dia da semana. Não usava a palavra domingo para não prestar uma homenagem ao papado, a Roma, né? Mas era o primeiro dia da semana. Mas aí eles lendo os textos, o Pentateuco, né? Aí um casal, né, o John Trask e Dorothy Trask, eles começaram a ler e começaram a dizer, olha, nós temos de guardar o dia do Senhor, mas não é no primeiro dia da semana, é no 7º dia. Porque está claro na Bíblia que é o 7º dia que é o dia do Senhor. E aí eles formaram uma igreja, uma seita. Na linguagem secular, né? Uma seita. E por causa disso, irmãos, o John Trask foi preso na Inglaterra.
A mulher dele foi presa também, né? E aí ele renunciou. Ele já tinha formado uma igreja. Ele renunciou, voltou para casa e para sua igreja. Mas a mulher dele não renunciou. Ficou firme guardando o dia do Senhor e as leis de saúde, do Pentateuco, né? E ela permaneceu 25 anos presa. A história dela, irmãos, nos dá uma ideia, né? Do que é, ou do que será o momento, né? Quando os protestantes se levantarem contra os seus irmãos que guardam o dia do Senhor. Porque, olha, ele foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua por causa do sábado. Bom, então os protestantes ingleses guardavam o sábado só que no primeiro dia da semana e perseguiam aqueles que queriam guardar no 7º dia da semana. Depois, irmão, chegou um momento em que a coroa britânica, né, voltou para o catolicismo. Porque os reis são assim. O vento sopra para cá, eles vão. Sopra para lá, eles vão, né? E aí, quando voltou para o catolicismo, né, então aí a coroa britânica começou a perseguir os protestantes que guardavam o sábado, mesmo no primeiro dia da semana. E se estabeleceu, então, um regime de intolerância, porque eles diziam que eles eram judaizantes, para usar essa nomenclatura do sábado, embora fosse no primeiro dia da semana. Aí, os protestantes, eles mudaram para o campo, eles mudaram de país, eles foram para a Holanda, eles foram para outros lugares da Europa, não acharam onde eles pudessem ter abrigo. E daí surgiu, então, a ideia de sair da Europa e fundar uma nação, onde eles pudessem guardar o dia do Senhor, protegidos pela lei do Estado. E daí, irmãos, então vem a colonização britânica no Novo Mundo. A colonização britânica teve um propósito, né, inicial. Aquela ali não vai. E o propósito era fundar uma nação que preservasse o sábado por lei civil. Olha aqui os autores falando. Ó. Em 1620, eles chegaram à América, a fim de estabelecer uma nova Jerusalém, que preservasse o sábado em sua integridade. O sábado, no primeiro dia. Esse é um autor adventista. O sábado no puritanismo. Recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado é uma de suas poderosas pedras angulares. Olha, a guarda do santo dia de sábado, nos Estados Unidos, né, é uma das pedras angulares desta nação. Quando a gente se refere à pedra angular, né, você vai fazer uma casa, então estabelece o primeiro ponto, né? A primeira pedra, a primeira fundação. A partir dela, tudo mais será feito, né? Tudo mais será construído. Então, o autor está dizendo que na cultura americana, né, a guarda do dia do Senhor é a pedra angular da fundação, né, da república, da nação e da cultura americana. Por isso, irmãos, os Estados Unidos tiveram leis dominicais, né, nos primeiros séculos. Olha só, as colônias americanas desenvolveram uma legislação dominical contra a profanação do dia do Senhor, com pesadas e graves penalidades pelas violações. Então a pessoa podia ser presa, multada, podia ser condenada, se ela fosse reincidente na transgressão do dia do Senhor. Tão grave quanto matar ou cometer adultério. Olha, a Nova Inglaterra foi a primeira colônia americana, a primeira colônia britânica, né, na América. Aprovou leis que proibiam não só crimes sexuais, mas também blasfêmia, embriaguez, jogo de azar, violação da santidade do sábado, por meio de comportamento inadequado. Então, alguns falaram hoje na lição, né? Jogar bola, ir brincar com os meninos, né? E vai comer um lanche no meio da tarde aí com os meninos, dia de sábado, né? O dia da família. São comportamentos inadequados. Então, o comportamento inadequado no sábado tinha previsão, né, de penalidade nessas colônias americanas. Irmãos, no século XIX, aí já era a república, as colônias foram até o século XVIII. Aí veio a independência, formou a república, né? Então, alguns estados americanos, e os estados têm uma autonomia em relação ao governo federal em várias coisas. Então, alguns estados tinham leis dominicais em vigência ainda no final do século XVIII, durante o século XIX, e no século XIX teve um grande movimento para tornar uma lei dominical nacional.
E Ellen White falou disto no contexto da segunda metade do século XIX. No século XX, a Suprema Corte julgou vários recursos relacionados a essas leis e elas foram colocadas fora de vigência por causa da jurisprudência que acumulou. Mas elas existem até hoje, só não estão em vigência. Então, quando a Bíblia diz, né, que a besta se levanta na terra, indica que os Estados Unidos vão chegar a uma consciência, né, do papel deles como protetores da lei de Deus, mas da lei de Deus segundo a interpretação dos protestantes, de que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor. E aí Ellen White diz, quando os Estados Unidos, o país da liberdade, olha só, o que ele tem sido, né, se aliar ao papado a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, que é o sábado do primeiro dia. Então os povos de todos os países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo. Então, irmãos queridos, muita gente está olhando para a Europa, para o Papa, né, para a ONU, sabe? A OMS, contexto da pandemia, né, falando do decreto dominical. Não é isso que a profecia diz. Nem a Bíblia, nem o espírito de profecia. A Bíblia diz que é na terra, onde a mulher foi abrigada. Ellen White fala claramente, nos Estados Unidos, ali vai surgir, primeiramente, inicialmente, a lei dominical. E os demais países serão induzidos a seguir o seu exemplo. Primeiro, todos os aliados. E eles têm muitos aliados. Depois, aqueles que serão forçados, né, por meio de embargos econômicos, sanções e assim por diante. Até que o mundo todo tenha, então, imposto, né, por força de lei, a guarda do dia do Senhor. Agora observe, esta é a linguagem que nós utilizamos, né? O dia do Senhor. Aí você pensa na lei de Deus. Mas o mundo, irmãos, mudou. E eles podem ter outras expressões, né? Outras motivações. Porém, o dia será o mesmo. E a lei será a mesma. Muito bem, eu vou para a última parte do estudo. Ellen White nos dá, irmãos, uma espécie de um calendário sobre os últimos eventos. Está nesse texto aqui um deles. Ó. Ela diz que os protestantes vão estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Ela está pensando nos três espíritos, né? Representando o protestantismo, espiritismo e o catolicismo. Então, eles estão separados. Ela diz, primeiro os protestantes vão se juntar aos espiritualistas. Depois, eles vão dar as mãos ao poder romano. E aí, sob esta tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma. Veja, irmãos, aqui interpretando o texto, ela está dizendo que a lei dominical não surgirá nos Estados Unidos antes dos protestantes se unirem com quem? Os espiritualistas. E também antes de eles se unirem com Roma. Será que isso aí está no passado ou está no futuro ainda? Irmãos, o que é os protestantes estenderem a mão, né, para apanhar a mão do espiritismo? É o culto pentecostal e a renovação carismática. Não tenho dúvida. Os protestantes não queriam saber de nenhuma proximidade com os cultos espiritualistas, nem com fala em línguas, porque as religiões animistas, né, na África, dos índios, várias religiões pagãs falavam em línguas. Então, no início do século XX, as igrejas protestantes americanas abrem as portas, né, para o culto pentecostal e começa com o batismo do Espírito com o dom de línguas. E aí vem toda uma mentalidade, né, de milagres, de sinais. É o que está dizendo no Apocalipse 13, operará grandes sinais. O pentecostalismo, né, é o cumprimento desta era de sinais feitos pelo falso profeta, que marca a introdução do espiritualismo dentro das igrejas cristãs. Eu escrevi o livro, irmãos, Cristãos em Busca do Êxtase, e lá eu cito sociólogos, antropólogos, não adventistas, não cristãos, e eles dizem que o culto pentecostal tem mais proximidade
com as religiões afro do que com o protestantismo tradicional. Então, eu citei a partir deles. Mas aqui está a serva do Senhor dizendo: os protestantes vão dar as mãos ao espiritualismo. Este é o primeiro passo. Segundo passo, eles vão dar as mãos ao poder romano. Irmãos, é muito bom a gente saber como é que são as coisas de fato. Olha só, os Estados Unidos foram fundados, né? A primeira colônia, 1620 e pouco. Início do século 17. O primeiro Papa a pisar no território americano, a ser recebido lá, foi o Papa Paulo VI, em 1965. Então, de 1620 e pouco até 1965, mais de 350 anos quase, os Estados Unidos não receberam o Papa, porque eles eram protestantes e não queriam qualquer proximidade com Roma. Alguém já me disse, eu não consegui certificar disso, mas me disseram que era proibida, não era aceita, não era admitida a presença do Pontífice de Roma no território americano. Mas vamos supor que não seja esse o caso. O fato, né, é que o primeiro Papa aí nos Estados Unidos foi o Papa Paulo VI, que foi timidamente recebido, praticamente só os católicos. E aí o Papa Francisco, então, em 2015, né, para comemorar 50 anos da presença do Papa nos Estados Unidos, ele foi aos Estados Unidos no mesmo período. E ele foi recebido então de que forma nos Estados Unidos? O Papa Francisco, 2015. Ele foi recebido, irmãos, como o Obama disse, né? O presidente dos Estados Unidos, evangélico. Ele disse: o Papa é a consciência moral da humanidade. O Papa falou no Capitólio, ele falou na Casa de Leis, na Filadélfia. Ele foi recebido como a maior celebridade de todos os tempos. Nos jornais, nos meios de comunicação, tudo era celebração para a presença do Papa nos Estados Unidos. Irmãos, primeiro dariam as mãos ao espiritualismo, depois ao poder romano. E então, depois disto, seguirá as pegadas de Roma, com a promulgação de lei religiosa. Bom, você pode falar, mas pastor, não tem nenhuma evidência disto, né? Domingo, interesse pelo domingo hoje. Então, vou mostrar para você algumas evidências. Olha a primeira encíclica papal sobre o domingo. Chama Dies Domini, Dia do Senhor. 1998. Está na internet, em várias línguas. Você pode abrir e ler. E lá no parágrafo 67, aqui ó, ele diz: é natural que os cristãos se esforcem, para que também nas circunstâncias do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de fazer o quê? Santificar o domingo. Então o que o Papa está dizendo, irmãos? Que a legislação, as assembleias legislativas dos estados e dos países têm o dever de promulgar o domingo. Bom, ele falou mais para os católicos nessa encíclica. Agora, esta daqui, irmãos, falou para o mundo inteiro. Então, o Papa Francisco, em 2017, né, lançou a encíclica Laudato Si. E esta encíclica, né, traz o argumento que torna o domingo, né, desejável, não só pelos religiosos, mas por todas as sociedades. Porque ele diz que a terra só vai se equilibrar novamente quando ela passar a descansar um dia por semana. Esta encíclica, irmãos, tem sido estudada pelos católicos nos últimos 20 anos. Ele tem uma argumentação bíblica, ele usa todos os textos aqui do Antigo Testamento, do Pentateuco, para falar do dia do Senhor, só que depois diz que Jesus mudou do sábado para o domingo. O Papa Francisco, né, então fez uma encíclica mais sutil, e ele quis convencer as pessoas não católicas, não protestantes, porque esses já são dominicalistas, né? Ele quis convencer os ateus, os secularizados, os sem religião, os orientais, né? Então aqui agora, o planeta Terra, né? Ele diz, vai se equilibrar novamente só quando passar a descansar um dia por semana. E ele diz, Deus estabeleceu, está na Bíblia, um dia a Terra tem de descansar.
E daí, irmãos, então agora todos os povos da terra terão um motivo, né, para guardar o dia do Senhor. Mesmo aqueles que não creem no Senhor, porque sabem que a terra precisa. E o Papa disse no ano passado, a terra está doente, não podemos ter a ilusão de viver saudáveis no mundo doente, né? Como é que esse mundo doente pode ser curado? Quando ele voltar a descansar outra vez, e então aí o ecossistema vai entrar em equilíbrio novamente. Portanto, agora, irmãos, além da família, da religião, da sociedade, né, o domingo tem uma motivação de sobrevivência da terra e da humanidade. Os católicos estão estudando essa encíclica e ela tem repercutido fora dos limites católicos, nas universidades inclusive. Olha, European Sunday Alliance, isso aqui é um movimento europeu pelo domingo, está na internet. The Lord's Day Sunday Alliance, The Lord's Day Alliance of the United States, a aliança do dia do Senhor dos Estados Unidos. Olha, será o domingo guardado, né, pelos israelitas? Esse novo ministro de Israel tem um plano, que Israel passe a guardar o domingo também. Está na internet, você pode ver. E agora, irmãos, há pouco tempo, né, surgiu esse novo movimento, chamado Climate Sunday. É um movimento das igrejas do Reino Unido, conclamando todas as igrejas cristãs a dedicarem o culto de domingo para uma adoração voltada para o ecossistema, para a ecologia. É uma repercussão da fala do Papa na sua encíclica nas igrejas cristãs, de modo geral, católicas e protestantes. Bem, irmãos, ainda não estamos vendo uma discussão ampla, né, sobre o domingo, mas as primeiras evidências estão aí. Ellen White diz assim, quando a questão da guarda do domingo for amplamente agitada, então o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja. E ela diz, a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível ser produzido. O que ela quer dizer com isso? Que nós estamos pregando isso, irmãos, isso que eu acabei de pregar aqui hoje, né? Desde 1847, quando os adventistas começaram a guardar o sábado. Mas isso parece ser apenas um mandamento da lei de Deus, um costume, né? Mas agora nós estamos vendo que este é o ponto divisor de águas. Este é o ponto da identidade do povo de Deus, né? E é o ponto contra o qual o inimigo de Deus se levanta, através dos impérios. E agora a sociedade, a humanidade, né, começa a se despertar para esta realidade. Queridos irmãos, esse é o tempo do povo de Deus se despertar. Esse é o tempo do povo de Deus consagrar a sua vida, né, e se preparar para receber o batismo do Espírito Santo. Porque nós temos de chamar os últimos que estão em Babilônia, né, para se juntar ao povo remanescente de Deus e preparar-se para a volta de Jesus. Não sabemos quanto tempo esse desenrolar vai demorar, mas nós sabemos que está aí. O Senhor diz, eis que venho sem demora. Venho sem demora. E nunca foi tão legítima esta declaração, irmãos, como no nosso tempo, porque nós estamos no auge da história. Finalizando o tema, a serva de Deus diz assim, olha, está lá, Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 142, 143. A substituição da lei de Deus pela lei dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se torna universal, Deus se revelará. Então, irmãos, o ser humano, né, levantar-se contra a lei de Deus é uma abominação. Então, esta será a última atitude, né, deste mundo que Deus vai tolerar. E quando ela se tornar universal, Jesus vem. Quanto tempo vai demorar? Quando surgir nos Estados Unidos até atingir todos os países? Nós não sabemos. Pode ser muito rápido, pode demorar. O fato é que nós sabemos exatamente para onde este mundo está se encaminhando. Porque o povo de Deus, irmãos, tem uma visão clara do futuro. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas, prosperareis.
prosperar para o reino de Deus. O Senhor fará ouvir finalmente a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira. E então um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. E alegria de coração, porque o povo de Deus vai levantar os seus braços e vai dizer: este é o nosso Deus, por ele temos esperado. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e fortaleça a sua fé, a sua esperança, sua convicção de que em breve veremos o Senhor em glória e majestade.